Bom dia. Um feliz sábado a todos. Hoje será breve, viu? O horário de 11h24, 11h25. Nós vamos fazer um sermonete. Vamos agradecer a Deus por esses momentos que tivemos durante toda essa semana. Eu agradeço a todos que fizeram presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que não foi por conta de Gil da Barraca. Eu até digo que quem quer ver Gil da Barraca, vai na barraca do Gil, né? Vocês vieram aqui para ter um encontro com Deus. Obrigado. Agradeço a liderança da igreja, ao convite, quando foi me feito ano passado, o pastor Wesley, para fazer o Calvário aqui. E se não fosse a presença de vocês, essa semana não teria sido possível. Todos. Eu não vou falar nome de nenhum dos que nos visitaram para não deixar algum de fora. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço pela presença de vocês, tá bom? Eu convido a você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Durante a semana, às vezes, algumas palavras são explanadas que machucam. Mas eu quero que você preste bem atenção. Se machucou, dê glória a Deus por isso, viu? É sinal que você está vivo. Se você tivesse morto, você não sentia. Mas se sentiu é porque está vivo, tem cura. Tá bom? Feliz daquele que vai no médico, e o médico toca na perna e diz: tá doendo? Não, aí é ruim. Agora se falar, feliz daquele que está doendo? Tá. Então vamos tratar que tem cura. Tá doendo não? Vai ter que cortar. Entendeu agora? Então se machucar, dê glória a Deus, tem chance, tá bom? A minha intenção aqui não é machucar ninguém, porque eu sou tão pecador quanto vocês, mas o que é para pregar será pregado. Hoje vai ser só um sermonete, hoje vai ser só flores, mas teve um monte de espinho durante a semana aí, mas é assim mesmo. Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos e elevar nosso pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de amor e misericórdia, nós queremos te agradecer por momentos como esses. Obrigado, Pai. Obrigado por cada noite que estivemos juntos aqui nos preenchendo da Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que possamos saber aproveitar a oportunidade através do Teu Filho. Que possamos entender, Senhor Deus, que a porta da graça ainda se encontra aberta. Mas que possamos entender que não sabemos o tempo a qual ela irá fechar. Por favor, Pai, inculca em nossas mentes, em nossos corações, que os dias estão abreviados, que nós não temos tempo, que possamos tomar a decisão o quanto antes. Abençoa essa igreja, abençoa cada pessoa que nos visita. Eu te peço que o Senhor abençoe a irmã Suzy, que vai descer as águas, como demonstração de fé. Ela aceita ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E que os demais que vão assistir possam ter esse mesmo pensamento e essa mesma disponibilidade de um dia entregar a sua vida a Ti, Senhor. Esteja conosco agora, que o Teu Santo Espírito nos envolva, agora e sempre. É o que nós te pedimos e honrosamente te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, João, nós iremos ler o capítulo até o 15, mas vamos ler do 12 em diante. Do capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Bom, né? Pediu, Jesus vai fazer, para que o Pai seja glorificado. Mas se você analisar bem, vamos repetir o primeiro. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras maiores que as que eu faço. Certo? Agora no final, no versículo 15, diz, tem uma condição, viu? Pensou que era fácil? Olha a condição aí. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Você quer fazer obras bonitas e grandiosas? Quer ser campeão? Quer ser vencedor? Quer prosperar? Ame a Jesus Cristo. E se você o ama, você tenta guardar os seus mandamentos. Por que eu falei tenta? Porque eu não falei guarde.
porque nenhum de nós vamos conseguir 100%, uma hora a gente cai e tropeça. Eu disse durante a semana que os 9 primeiro, eu posso ver se você está guardando. Eu quero é prova, até o pastor não pode ver se eu estou guardando o 10º. Pode? Não, porque o 10º é não cobiçar, e ele não tem como entrar na minha mente e nos meus olhos. Então esse é o que pega muita gente. Por isso, quando eu digo que a gente observa os mandamentos, a gente tenta, mas pela misericórdia de Deus a gente acerta mais do que o que erra. E o que é levado em consideração é o nosso tentar. Tá bom? Você está tentando? Amém. Certa vez foi exibido em um canal de TV, uma emissora muito famosa, não precisa falar nome para não dar ibope, um show de mágica, coisas que você ficava de boca aberta. Algo inexplicável acontecia. Colocava-se pessoas, serrava ao meio, uma parte para lá, uma parte para cá, e todo mundo ficava horrorizado com aquilo. Bonito de se ver e dava até medo. Porém, no final de cada apresentação, a emissora colocava um lembrete: não tentem fazer isto em casa, pode não dar certo, pode ser perigoso. A nossa mensagem tem a ver um pouco com isso. Você viu aqui que Jesus disse que farão obras maiores que a que eu faço, E tudo quando pedis em meu nome, isso farei. Mas como é que nós vamos fazer obras maiores do que a de Jesus? Existe um contexto aí. Jesus, a pregação dele, a missão dele, ela foi resumida a uma região. Mas ele foi plantando a semente em cada uma dessas localidades. E ele incumbiu a missão dos 12, a missão dos 70, e o evangelho foi propagado. Jesus fez muitas curas e muitos milagres. Esse maior aqui não é na essência, é na abrangência. Veja que num sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, 3.000 almas se converteram. Jesus pregava para multidões, mas ele deixou para aquele que crê, tudo é possível. Não é isso? Milagres maiores na abrangência, no alcance. Veja que através dessa missão que Deus, que o próprio Cristo confiou aos seus discípulos, ela chegou até nós. Eu costumo dizer, pastor, que nós somos agraciados com a mensagem do Evangelho a partir do Pentecostes. Porque no Pentecostes tinham várias pessoas de vários países. E ali a mensagem foi entendida. O Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Ali não tinha línguas estranhas. Ali tinham pessoas estrangeiras e o Espírito Santo fez com que eles entendessem a mensagem de Pedro. Foi por isso que teve aquela interpretação. Eles interpretavam o que Pedro pregava. Eles eram de línguas estrangeiras, aquele povo. Por isso que eles falavam: como posso eu ser da Antioquia, de tal lugar e tal lugar, e entender ele falar na minha língua? Porque o Espírito Santo estava fazendo a interpretação. Então a língua estrangeira, ou até estranha, como alguém queira falar, ela existe quando é necessário, quando tem um objetivo. E as poucas vezes que foi mencionada na Bíblia, tinha uma finalidade. Imagina, eu não sei falar inglês, mas se eu começasse a falar inglês aqui, eu acho que poucas pessoas iriam entender. Então não tem necessidade, não se fala, tá bom? Mas esse não é o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é o amor que promove poder. O impossível possível. Às vezes nos perguntamos como alguns personagens bíblicos executaram algumas tarefas milagrosas, como se fosse até um passe de mágica, não é? A diferença é que a mágica é uma ilusão ótica. Você sabe que não é real. Você até pensa que é, mas não é. É ilusão ótica. Porém, os milagres são reais. É algo verídico, é verdadeiro. Não é fantasia. Às vezes pensamos que podemos fazer o mesmo. Porém, o aviso da emissora dizia para você não tentar isso em casa. E o aviso de Deus é o quê? Não tentem sozinhos. Vocês podem não conseguir e por conta disso se frustrar, pode não dar certo. Quando ele diz para você não tentar sozinho, ele está dizendo o quê? Que você tem que tentar com quem? Com ele. Porque eu até falei esse versículo aqui durante toda a semana, João 15:5. Eu sou a videira, ele disse, e vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Em outras palavras, quer poder? Esteja nele. Faça através dele. Você quer que seu pedido seja atendido, a sua oração seja atendida? Esteja nele. Mas como é estar em Deus, tio? Na oração diária, na comunhão diária e, sobretudo, tentando observar os seus mandamentos. Quer dizer que eu vou ser salvo só se eu guardá-lo? Não.
então eu não posso guardar, não preciso guardar. Os mandamentos não salvam, mas a não observância condena. Quem salva é Cristo. E você só consegue tentar observar os mandamentos. Veja como Jesus disse: se me amais. Se tiver amor, aí você consegue. Eu até disse, eu só não traio a minha esposa, não é por causa da aliança não, é porque eu a amo. E é por isso, você só vai conseguir observar se primeiro você exercitar a amar Jesus. Tá bom? A grande prova disso, que as suas orações não serão respondidas se você não crer e se você não fizer por onde, está em Provérbios 28:9, que diz o seguinte: aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações são... Quem disse isso foi Gil da Barraca? Então não tem que ficar chateado comigo, viu? Eu só estou aqui explanando a palavra de Deus, gente. Você quer poder? Se aproxime de quem pode te dar esse poder. Seja verdadeiro, seja sincero, porque sem ele nada você pode fazer. Como foi possível para alguns personagens bíblicos exercer tanta força, tanto milagre? Davi, por exemplo, ele derrotou Golias apenas com uma funda. Não tente fazer isso, pode não dar certo. Davi estava com Deus. Moisés atravessou o mar. Amém? Moisés atravessou o mar apenas com um cajado. Mas porque ele conseguiu? Porque ele estava com Deus. Não é isso? Isso só foi possível porque ele estava na presença de Deus. Os lenços de Paulo curavam pessoas e tinha poder até de expulsar demônios, porque ele estava na presença de Deus. Daniel foi jogado na cova dos leões. Nada teve com ele, porque ele vivia e estava na presença de Deus. Não é por isso que você vai dizer que está na presença de Deus, vai em Salvador no zoológico e pula na jaula. Vá que você se lasca, viu? Não vai não. Você está na presença de Deus? Amém, mas não pode tentar Deus não, viu? Se não tem necessidade, por que você vai entrar na jaula? Para morrer? Você está entendendo aí, né? Gideão derrotou milhares de inimigos com apenas 300 homens, empunhando, sabe o que? Trombetas e tochas de fogo. Porque quem lutou por ele foi quem? Deus. Amados, os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha ardente porque não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Não tiveram nada, nem foram chamuscados com fogo. Porque quem estava com ele? Deus. E foi visto literalmente como filho do homem, que era o próprio Jesus Cristo, dentro da fornalha com eles. E Pedro? Para aí, nós falamos um monte de personagem de Pedro. Pedro andou sobre as águas porque ele estava indo na direção de Deus. Pedro ressuscitou Dorcas porque ele estava preenchido com o Espírito Santo de Deus. E muitos outros milagres. Pedro e João curou o paralítico na porta do templo chamada Formosa porque eles estavam na presença de Deus. Aí você quer conquistar algo, mas eu lhe pergunto, você está na presença de Deus? Pensou? Estar na presença de Deus é ser dependente dele a todo momento. Eu sei que às vezes você fala, mas eu não consigo, porque quando eu penso que vou ficar firme na presença de Deus, eu enfraqueço, porque eu olho para os crentes convertidos, eu olho para os pastores preguiçosos, não é o senhor não, viu, pastor Wesley? Mas tem uns pastores preguiçosos, e aí me desanima. Se fosse eu também falava, ele sabe disso, mas não é não, ele trabalha bastante, eu tenho até pena dele às vezes. Tinha mais quando ele tinha o distrito grande, hoje ele está de boa. Mas tem coisas que nos desanima a permanecer na presença de Deus. Aí você fala, não, eu saí da igreja, mas eu continuo na presença de Deus. Ô bonitão, ô bonitona, nós estamos em guerra, sabia? Guerra é uma guerra invisível, é cósmica, é espiritual. Não pense que você saindo da igreja, você está na presença de Deus, porque você não está. Você tirou o cabresto. Você se sente livre para fazer tudo o que você fazia. Eu lhe digo porque eu fiz isso, e não vai ser diferente com você. Quando nós não temos compromisso com Deus, nós nos sentimos livres para fazer o que bem quiser e o que bem quer, mas falamos para nós mesmos
que estamos na presença de Deus. Por quê? Porque oramos. Mas olha o que disse Provérbios 28, 9. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Não se iluda achando que você saindo da igreja, você vai continuar na presença de Deus, porque não vai estar. Eu disse que nós estamos em guerra. A igreja é o quartel, você é soldado. O lugar de soldado é no quartel, para se apresentar para a guerra. É aqui que você recebe treinamento, é aqui que você recebe a unção, é aqui que você fortalece o seu colega que está capengando. Engana-se quem achar que se afastando da igreja, está se afastando só dos crentes fofoqueiros. Você pode até estar se afastando de algum crente fofoqueiro, mas vai estar se aproximando daquele que criou a fofoca. Eu disse que doía, não disse? Pois é, mas está doendo? Amém. Louvado seja Deus por isso. Amados, ele tem que estar presente. Não existe cristianismo sem Cristo. Ter Cristo na vida é tentar ser como Cristo. Se queremos ter poder, temos que estar em Cristo. O verdadeiro cristão, ele tem o coração tocado pelos mesmos sentimentos que Cristo. Assim como Paulo disse aos Filipenses: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você tem que exercitar isso. Eu tenho dito e repito sempre, não tem outro meio, irmãos, de você dizer que serve a Deus, se não for servindo pessoas, se não for sendo fiel no dízimo, na oferta. Mas é isso aí que não dá certo. Isso aqui constrói com vento, uma TV dessa caiu do céu, sabe o que foi? Água, sol, o vento, a saúde, a força, para dar força e poder a você para conseguir e ser generoso para poder ajudar e ela chegar aqui, É isso. Eu quero servir a Deus. Tem certeza? Será que não é só se servir de Deus? É por isso que muitos não continuam. É por isso que muitos desistem. Porque acha que servir a Deus é só sentar no banco, ouvir a mensagem e ir para casa. Se você não se incomoda com o irmão que está afastado, com o irmão que está no lamaçal, se você não está sensível à sua situação, reveja o seu cristianismo. Você ainda não é cristão. Temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Eu sei que é difícil, viu? E como é difícil. Mas não é impossível. Quando o irmão tirar a tua paz, a tua paciência, e você tentar ficar irado, se retira um pouquinho, faz o que Jesus fazia, vai orar, ora por ele. O milagre acontece. Quando você menos espera, aquele irmão vem e te pede perdão. Aí você pensa, eu estava até pensando em matar ele, mas e não é que ele veio me pedir perdão e deu tudo certo? Já aconteceu. Aconteceu comigo isso. Eu estava na igreja do São Luís, tinha recentemente voltado aos pés de Cristo. E eu fui falar para um irmão lá que a gente estava sendo crente fuleiro, que eu sou meio assim estabanado. Tinha as reuniões da igreja, de madrugada, e o camarada líder e outros líderes, nenhum apareceu, passou a semana toda e não foi. Eu digo, gente, que tipo de crente somos nós? Eu falei, falei no plural. Nós estamos sendo crentes fuleiros. A gente quer se servir de Cristo, mas não quer servir a Cristo. Aí para que eu falei isso, o camarada pegou lá e me disse um monte de coisa. Fuleiro é você? Eu digo, bicho, eu falei nós, eu também sou. Pronto. Quando foi de noite, o Espírito Santo me incomodou, vai pedir perdão. Eu fui, seu irmão me perdoe. Ele vem aqui para fora, me arrastou e meteu o dedo na minha cara. Seu moleque, opa aí. Eu devia falar com o pastor para lhe disciplinar. Aí o bofe encheu assim para sair pela boca, eu digo, vou matar. Sério? Eu tinha acabado de voltar para a igreja, irmão, não estava na unção ainda não. E ele disse, e eu fui chorar lá na câmara de oração. Chorei e orei por ele. Fiquei uns dias assim meio chateado, mas eu digo, mas é isso. Eu disse o que para vocês? Durante toda a semana, quando você está viciado no jogo, na cachaça, na prostituição, no sexo fácil, você não quer ser crente para não deixar isso, né? Não precisa falar para mim não, mas eu sei que é. Você pensa, não, como é que eu vou deixar de tomar minha cervejinha, de jogar, de me prostituir? Não dá certo, ser crente é sem graça. É assim, mas o Espírito Santo toca no seu coração. Obviamente se você der uma brecha, se você abrir o coração, ele toca.
Aí você se converte, se batiza, se torna nova criatura em Cristo. Você acha que parou? Aí agora ele vai te catucar aqui dentro, o capeta vai tentar tirar tua paz aqui dentro, através do irmão desconsagrado, que nem está sabendo que está sendo instrumento do cão. Ele vai tentar te derrubar, mas o segredo é perseverar, é buscar poder no Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. E eu orei por esse irmão, orei, e eu vou lhe dizer uma coisa, de coração, o mal que eu desejo a ele, eu desejo para os meus filhos. Sabe o que é isso? Dependência de Deus, porque de mim, eu tinha torado ele no meio, mas eu busquei o Senhor para tirar a mágoa do meu coração. E eu falei para o irmão um dia desse, eu disse, cuidado, você quase morria naquele dia, mas hoje eu te amo. Falei sim, para ele ficar mais sabido e não fazer isso de novo. O negócio está botando o dedo na cara de homem, rapaz, isso é um perigo, ainda mais o homem que eu era. Não era melhor do que ninguém, mas era mais doido do que muita gente. Pode ter certeza disso. Amados, sabe por que os homens hoje não estão tendo poder para cura? Não estão fazendo milagres? Apesar que houve um milagre, não foi eu que fiz não, foi a igreja. Eu vou contar rapidinho aqui. Fazendo a Semana Jovem em São José do Jacuí. Tem gente aqui que sabe desse caso. Ou uma moça, uma jovem, moça não, que ela estava grávida, uma mulher jovem, estava grávida, já próxima a ganhar o neném, foi descoberto que a criança ia ter a cabeça grande, uma deficiência. Apesar que tem umas pessoas que têm cabeça grande, não é doido, né? É só inteligente demais. Mas no caso dessa criança ia ser uma deficiência. Foi descoberta através de uma morfológica, não é isso? Uma morfológica. E quando chegou a notícia, eu estava no meio da semana de oração e nós mobilizamos a igreja para orar, para que aquele resultado não concretizasse. E oramos. Tem gente aqui que sabe. Chega a me arrepiar. Eu vi o agir do Espírito Santo. Foram para a feira, Salvador, se não me engano foi feira, e depois chegou a notícia que o exame, olhe bem, agora eu vou te dizer uma coisa, é assim, ó, Deus entra com a providência e o capeta entra com disfarce. Aí vem de lá para cá e diz o exame errado, era de outra pessoa, né? Foi assim? O exame não era seu não, era dela sim, era dela. A cura existiu, Deus agiu, mas o inimigo bota agora um disfarce para dizer que Deus não existe. Eu creio que Deus operou um milagre na vida daquela criança. Hoje está aí comendo pipoca e dando trabalho, a mãe corre para todo lado. Então, a oração tem poder, mas só quando você busca viver a presença de Deus. Não foi eu que fiz o milagre, foi Deus. Mas foi a igreja toda orando, chorando e clamando, e Deus entrou com providência. Ai, por quê? Que a filha de fulano nasceu assim, o filho de fulano nasceu assim. Mas ele buscou. Ele está buscando. Ele está se preparando. As coisas ruins acontecem na vida do cristão também. Mas dificilmente ele cai, porque ele está alicerçado na rocha. Ele tem convicção de que não está só. E por isso ele resiste aos dias maus. Faça isso. Busque estar na presença de Deus e Ele te dará poder. O amor que promove poder está em Jesus. E sabe por que ele disse que hoje esse poder está escasso? Segundo Timóteo 3, a partir do versículo 1 diz para você. A Bíblia lhe responde. Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles. Você está entendendo agora por que você não está vendo muitos milagres acontecer? E talvez na sua família? Porque está assim. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Amados, eu já vou encerrar essa mensagem. Foi pequena hoje, né? Ao contrário, durante a semana, que era uma hora. Os crentes já estavam doidos para me chutar daqui, pastor. Estou brincando. Mas eu quero encerrar fazendo contando uma reflexão para vocês. Se você não guardou nada da mensagem,
Guarda a reflexão, tá bom? Para você que está se achando, se é que tem alguém que se achando, eu creio que aqui não. Todo mundo aqui está na humildade, está na unção. Mas se tiver alguém que está se achando a última bolacha do pacote, achando que pode isso, porque ainda é bonito, que ainda é bonita, que ainda é jovem, que ainda tem saúde, eu quero dizer uma coisa para você: sem Cristo nada você pode fazer. Existe uma reflexão que conta o seguinte: um jumentinho. O jumentinho, ele chegou em casa todo feliz e disse: mamãe, a jumenta velha, né? A mãe do jumentinho. E disse: mamãe, eu estou muito feliz, mamãe. Por que você está feliz, meu filho? É porque eu entrei na cidade de Jerusalém e as pessoas bateram palmas para mim, colocaram um tapete vermelho e ficava gritando. A maior felicidade, a maior recepção para mim. Eu estou muito feliz, minha mãe. É, filho? Sim, mãe. Quem estava sentado em seu lombo? Um tal de Jesus. Sim. Volta lá na cidade, filho, para ver como vai ser. Ele voltou. Passado algumas horas ele retornou, chorando, triste, e disse: mamãe, eu não sou nada. Me chotaram, não deixaram nem eu entrar na cidade, mamãe. Eu não sou ninguém. Eu fui escorraçado, até pedras em mim jogaram. Eu estou muito triste, mamãe. O que é que tem a ver essa reflexão comigo e com você? Sem Cristo em nossas vidas, não passamos de jumentos empolgados. Se Jesus não for o Senhor da sua vida, a sua empolgação só vai te levar à destruição. Abra os seus olhos, mas sobretudo abra o seu coração enquanto há tempo. Tudo o que você tem vai passar. A beleza, o dinheiro, a fama, a ostentação, tudo passa. Mas Jesus Cristo e suas palavras são eternas. Nesse momento eu vou convidar o pastor para se organizar para... Ele vai fazer os votos batismais da irmã Suzy, não é isso? E logo em seguida vai ter a cerimônia batismal. Peço desculpas porque foi curta a mensagem. Se demorar agora é por causa do pastor, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo.